Eu errei, pessoal. Eu errei lá no vídeo anterior, nessa série de vídeos em que eu estou resolvendo uma prova real de mestre amador que vazou na internet. Eu tenho esse problema com direita, esquerda, bomborda e boreste nem tanto, mas com direita, esquerda e às vezes com bomborda e boreste, se eu vou meio no automático, eu troco as bolas. Isso aí aconteceu nessa questão que eu resolvi no vídeo anterior. Tem uma errata lá, espero que vocês tenham visto, mas eu troquei bombordo com boreste lá na resposta. Um apito curto significa estou guinando para boreste. E no vídeo eu falei bombordo, tá, pessoal? Então, me desculpem isso aí. Mas, continuando aqui a resolução dessa prova real de mestre amador que vazou na internet, onde nessa série de vídeos estamos resolvendo todas as questões, vamos resolver a questão 36. Questão 36 fala sobre a precisão do DGPS. Depende da distância entre o quê? Essa precisão do DGPS. Bom, nós temos o GPS, né, que dá a nossa latitude e longitude, a nossa posição na Terra, e também a altitude. E o DGPS serve para aumentar a precisão dessa posição. Como é que ele funciona? Bom, estou mostrando aqui uma estação DGPS, ela está recebendo o sinal do satélite, está lá no céu, e a posição dessa estação ela é bem conhecida. Tá? O que acontece? Pode ser que ela esteja recebendo o sinal do GPS dizendo que ela está, na verdade, em uma outra posição. Né? Então existe um certo erro aqui. E a estação de GPS sabe qual que é esse erro, porque ela está recebendo o sinal do GPS dizendo que ela está aqui, mas ela sabe que ela está aqui. E o que acontece então? Embarcações que estejam próximas dessa estação de GPS provavelmente estão com o mesmo erro. Ela está aqui, mas o GPS está dizendo que ela está aqui. Então, qual que é o caso aqui? Simplesmente é você transmitir o erro que é conhecido pela estação de GPS para a embarcação. Isso é feito por um receptor de GPS. Então a embarcação ela tem um receptor GPS, ela tem um receptor do sinal do DGPS. Você tem um erro da posição aqui, mas você sabe qual que é esse erro aqui, que é transmitido da estação DGPS para a embarcação. E assim a embarcação tem condições de calcular com mais exatidão a sua posição. Agora, se essa embarcação está bem próxima aqui da estação de GPS, provavelmente o erro é o mesmo. Mas se essa embarcação estiver muito distante da estação de GPS, aí a visada de satélites no céu vai ser diferente, a ionosfera em uma posição mais longe da estação de GPS vai ser outra. Então, o erro que está sendo transmitido aqui, ele é válido para embarcações que estejam relativamente próximas da estação de GPS. A precisão do DGPS, portanto, ela varia com a distância, ela diminui com a distância que você está da estação DGPS. É considerado que até umas 200 milhas de distância da estação DGPS, isso é questão de prova também, a precisão ela é melhorada com a utilização do DGPS. Então, olhando as alternativas aqui, nós vamos marcar a alternativa A, apesar de que ela está com uma redação meio esquisita, tá? Porque a precisão do DGPS depende da distância entre a estação DGPS e a embarcação. Mas na prova veio assim mesmo, tá? Veio errado, escrito errado. Mas as outras não fazem sentido, porque não tem sentido nenhum a precisão do DGPS variar com a posição da estação de GPS e o satélite, o receptor e o satélite, a embarcação e o satélite, o farol e o satélite. Não tem sentido nenhum isso aqui, tá bom? Então é a alternativa A, apesar da redação estar meio esquisita. Questão 37, bem simples essa. Para que uma embarcação flutue, é necessário que haja um equilíbrio entre o quê? Entre o peso da embarcação que quer levá-la para o fundo e aquela força que quer mantê-la flutuando, que se chama a força de empuxo. Então aqui é a alternativa Bravo, entre o peso e o empuxo. Questão 38. Quando desembarcamos o peso de uma embarcação, o que acontece com o centro de gravidade? Então vamos pegar uma embarcação aqui. Então peguei uma vista lateral aqui, mas poderia ser também uma vista frontal, por exemplo, da embarcação, em que nós temos um peso que vai ser desembarcado e o centro de gravidade dessa embarcação, considerando o conjunto completo, tudo que tem dentro da embarcação, inclusive esse peso que vai ser retirado.
Quando a gente retira o peso de uma embarcação, o que acontece com o CG é que ele se move na direção oposta à posição em que estava o peso. Então, desembarcou o peso, o CG se movimenta na direção oposta à posição aonde o peso estava. Agora, se você embarca o peso na embarcação, aí acontece o contrário. O CG se desloca na direção em que esse peso foi colocado na embarcação. Essa questão aqui também é bem simples, então é a alternativa Charlie. O CG ele se move no sentido oposto ao peso desembarcado. Uma redação também não muito boa, né? Podia ser o CG se move na direção oposta à posição onde o peso desembarcado estava, né? Alguma coisa desse tipo. Mas tudo bem, dá para entender também essa alternativa aqui. E questão 39, a altura metacêntrica representada pelas letras, bem simplesinhas também, né? Nós temos os pontos notáveis aqui de estabilidade, né? O centro de gravidade normalmente representado pela letra G, o centro de carena, letra C normalmente, e o metacentro, que para pequenas inclinações é considerado que ele fica num ponto fixo aqui, que é para onde a força de empuxo, essa força vermelha aqui, está apontando, e ele fica aqui junto ao plano diametral do navio. Então, esse aqui é o nosso metacentro. A altura metacêntrica nada mais é que a distância entre o centro de gravidade e o metacentro, e, portanto, é representado pela letra GM, a alternativa Bravo. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque a última questão dessa prova aqui, ela exige um pouco mais. É uma questão complicada, não é difícil, depois que você entende ela, mas que confunde às vezes o aluno, a pessoa que está prestando a prova. E ela merece um vídeo inteiro. Então, curte o nosso canal, continua aqui com a gente, aguarde o último vídeo, que quando eu publicar o último vídeo também, eu vou publicar um endereço com um PDF com todas essas questões aqui dessa prova completa e real de mestre amador, resolvida e comentada por nós. Um abraço, aguarde o próximo vídeo.